Salve, salve, brigadianos! Vamos que vamos! Eu sou o professor Johnny Matos, professor de legislação específica para o concurso de soldado da Brigada Militar. Moçada, olha só que bacana! Estamos na finaleira do preparatório, prova logo ali no domingo, dia 30/1, e eu tenho certeza que vocês estão muito, mas muito bem preparados para essa bagaça. Show! Moçada, olha só que bacana. Nesta videoaula a gente vai trabalhar aqui, ó, a Lei 10.991 de 97, que é a Lei de Organização Básica da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Galera, no meu ponto de vista, essa legislação, embora tenha uma estrutura bacana, não vai aparecer na nossa prova. Porém, a gente tem que dar aquela estudada em todo o edital, tem que passar por todas as leis, e eu vou trabalhar minuciosamente a Lei de Organização Básica da Brigada Militar. Pô, professor, tá falando que não vai cair, tem certeza? Moçada, é claro que eu não tenho certeza. Se eu tivesse certeza, no outro dia após o concurso, Polícia Civil ia bater lá em casa e ia fuder com tudo. Então é assim, moçada, ó, calma. Se eu tivesse certeza que não caía, eu não ia falar disso daqui na aula. Porém, as chances são muito reduzidas. Por quê? Já expliquei até na aula lá de regulamento disciplinar. No meu ponto de vista, com a inclusão do direito administrativo ali na parte de legislação específica, não sobrou muito espaço para esse tipo de norma aqui. Entenderam a lógica? Tem muita questão que pode ser confeccionada do direito constitucional, do direito administrativo, Lei Maria da Penha, lei de improbidade administrativa, vai cair uma questão de certeza, então acaba que não sobra muita coisa para cá. Show? No meu ponto de vista, falando de estatuto, regulamento disciplinar, lei de organização básica e a lei da carreira, que a gente vai trabalhar na próxima videoaula, no meu ponto de vista, dessa galera toda, dessas 4 normas, vai sobrar ali no máximo, 2 questões. 2 ou 3, e daí a gente vai focar mais no estatuto. Show? 100%? Mas bora lá! Vamos desenrolar a lobby, moçada, para a gente entender o que essa legislação traz para a Brigada Militar. Show! Bora aqui para a apresentação para a gente finalizar essa bagaça o mais rápido possível, para você já dormir tranquilo, com aquele pensamento de que, ó, sei toda a legislação específica. E é aí que a gente vai. Então vamos lá. Lei 10.991 vai dispor sobre o quê? Sobre a organização básica da Brigada Militar, ou seja, a sua estrutura básica enquanto órgão da segurança pública. Show? Olha só que bacana. O artigo 1º, ele já vai trazer um assunto que a gente já viu lá no Estatuto. Está um pouco diferente? Sim, está um pouco diferente do Estatuto, mas está na mesma ideia. Olha só, que vai falar sobre a Brigada Militar. A Brigada Militar, Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul, é aquela brincadeira, né? Tudo é Polícia Militar. No Rio Grande do Sul, ela ganha um nome em especial ali. Show? Então, a Brigada Militar, Polícia Militar do Rio Grande do Sul, é uma instituição permanente e regular. Moçada, a gente já trabalhou no Estatuto, que é ser permanente e regular. Organizada com base na hierarquia e, de certa forma, na base da hierarquia e disciplina, destinada à preservação da ordem pública e à incolumidade das pessoas e do patrimônio. Vocês estão percebendo que aqui mudou um pouquinho? Então não se assusta se aparecer isso daqui na hora da prova. Aqui não está falando que é força auxiliar e reserva do Exército, lembram disso? Com atuação na área do Estado, não fala aqui. Inclusive, acrescentou esta ideia. Então, vamos lá, moçada, ó, tá no contexto. A Brigada Militar, Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul, é uma instituição permanente e regular, organizada com base na hierarquia e disciplina, destinada à preservação da ordem pública e à incolumidade das pessoas e do patrimônio. Moçada, quando fala em preservação da ordem pública, a gente lembra de segurança pública. Show? Quando a gente fala em incolumidade das pessoas e do patrimônio, é proteger as pessoas e o patrimônio. Isso aqui é importante também, ó. Brigada Militar protege o patrimônio. Vamos que vamos. O artigo 2º vem com a seguinte ideia.
A Brigada Militar vincula-se, ou seja, está vinculada, está de certa forma contida dentro do quê? Da Secretaria de Estado de Segurança Pública. E esta vinculação, se liga na bagaça, ela é administrativa e operacional. Vem comigo aqui, Fernando, para a gente explicar esse troço que é muito importante para a nossa prova. Quando a gente fala em vinculação, significa uma certa subordinação, fechou? Porque caberá à Secretaria de Estado de Segurança Pública, de certa forma, orientar, planejar, criar os objetivos para a Brigada Militar enquanto órgão de segurança pública. Show? Então essa vinculação ela é administrativa e também operacional, beleza? O que é administrativo e o que é operacional? Todo o corpo administrativo, toda a administração da brigada está vinculada à Secretaria de Estado de Segurança Pública. Por óbvio, né? Vem a grana de lá também, né? Da pasta da Secretaria de Estado de Segurança Pública. E também operacionalmente. O que é estar vinculado operacionalmente? O serviço propriamente dito da Brigada Militar, a execução, prevenção ao crime, ostensiva, todas aquelas atribuições da Brigada Militar, está subordinado, de certa forma, à Secretaria de Estado de Segurança Pública. É de lá que vão partir o quê? O norte para a Brigada Militar. É de lá que vão partir as políticas que deverão ser desenvolvidas enquanto segurança pública pela Brigada Militar. Tranquilaço? 100%? Para a nossa prova, moçada, ó, não dá para confundir as coisas. Lá no Estatuto a gente disse o quê? Olha só, isso é importante. Lá no Estatuto a gente falou que a Brigada, de certa forma, estava sob a autoridade suprema de quem? Governador do Estado. Beleza, o governador do Estado é a autoridade suprema. Agora, falando em administração, falando em serviço operacional, o governador tem tantas outras preocupações. Então ele vai lá, tem a Secretaria de Estado de Segurança Pública, tem o secretário responsável pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e, de certa forma, o governador delega o planejamento de políticas públicas de segurança pública para aquela pasta, para aquela secretaria. E dali a brigada, que é vinculada, que é subordinada, passa a desempenhar as funções de polícia. Show? Mas sempre lembrando, superior, máximo, é o governador. Secretário de Estado de Segurança Pública, aparece muito aí na lei, vai falar que ele vai indicar ali, né, vai ser ouvido para indicação do comandante-geral da instituição militar, beleza. Mas a ideia é, governador do Estado, quando se fala em pessoa física, este é a autoridade suprema. Quando se fala em órgãos, a gente fala Secretaria de Estado de Segurança Pública e Brigada Militar. A brigada está vinculada administrativamente e operacionalmente à Secretaria de Estado de Segurança Pública. Show! Bora aqui para a apresentação para a gente dar continuidade nessa bagaça. E daí chegamos no artigo 3º, galera, da Lei 10.991, que nada mais é do que as atribuições da Brigada Militar que estão previstas na lei. Sempre lembrando que, pelo princípio da legalidade, é preciso ter uma lei que diz o que o servidor vai fazer e o que ele vai deixar de fazer. Lembram? O princípio da legalidade. A administração só faz aquilo que a lei determina ou autoriza. E daí a gente vai ter aqui um rol de atribuições da Brigada Militar, bem similar àquilo que a gente tem lá na Constituição. Show! Olha a primeira grande atribuição, já tem uma palavrinha show aqui para nossa prova. Ó. Executar com exclusividade, moçada, ressalvada a competência das Forças Armadas, a polícia ostensiva, planejada pela autoridade policial competente, a fim de assegurar o quê? O cumprimento da lei, a manutenção da ordem pública e o exercício dos poderes constituídos. Galera, essa daqui é a função precípua da Brigada Militar. Por isso que vai executar com exclusividade. Moçada, se liga, a exclusividade está aqui, ó, na polícia ostensiva. Uso da força se necessário for. Prerrogativas do direito administrativo. Proteção à coletividade. Lembram do poder de polícia, que é limitar
direitos individuais em benefício da coletividade, está aqui, moçada, ó, polícia ostensiva, isso é exclusivo da Brigada Militar. Obviamente, ressalvada a competência das Forças Armadas, porque se a gente tiver uma bronca muito grande, as Forças Armadas vão assumir toda a bagaça, mas isso não nos interessa. Show? 100%? Moçada, bora para o inciso 2 aqui, ó. Atuar preventivamente como força de dissuasão, ou seja, força de convencimento, em locais ou áreas específicas, onde se presuma ser possível a perturbação da ordem pública. Então, cabe também à Brigada Militar trabalhar de forma de dissuasão aí em locais ou áreas específicas, no sentido de tentar orientar as pessoas, tentar fazer com que elas mudem de ideia se elas estão pensando em perturbar a ordem pública. 3. Atuar repressivamente. Moçada, agora saiu da prevenção. Antes a gente estava falando de prevenção. Agora saiu da prevenção e foi para o fight. Agora aqui é tapa na cara de vagabundo. Então, ó, é atuar repressivamente em casos de perturbação da ordem pública e no gerenciamento técnico de situações de alto risco. Show, moçada! Falei antes de atuar preventivamente. Agora tu tem que se ligar que também repressivamente a Brigada Militar vai trabalhar quando a gente tiver uma perturbação da ordem pública. E essa aqui é bacana, moçada, ó, principalmente para quem estuda aí, se prepara para concurso de polícia civil e coisa e tal. Cabe também à Brigada Militar aquilo que a gente chama de polícia judiciária, que está ligada a essa ideia aqui, ó, exercer atividades de investigação criminal, só que não é qualquer investigação criminal, são nos casos de crimes militares. Moçada, já ouviram falar do tal IPM? É um inquérito policial militar, na ideia de averiguar e investigar crimes militares. E daí a competência é da brigada, é da instituição militar. Então, se na tua prova cair a seguinte ideia de que a polícia judiciária, seja comum, seja militar, é exclusividade da Polícia Civil ou Polícia Federal, toma cuidado com isso. A Brigada Militar, uma instituição estadual, uma instituição militar estadual, também tem competência de polícia judiciária, mas obviamente quando está relacionado a crimes militares. Vamos lá, o 5. Atuar na fiscalização e controle dos serviços de vigilância, participar no Estado. Moçada, salvo engano, isso daqui era para ser vigilância particular, né? Acho que está escrito errado na lei. Atuar na fiscalização e controle de serviços de vigilância particular. Então, tem uma seção, tem um órgão especializado dentro da Brigada Militar que é responsável por analisar, fiscalizar o serviço daquelas vigilâncias privadas aí que a gente tem, por exemplo, vigilância privada para, de certa forma, transporte de moeda, de valores, aí de bancos, vigilância de banco, vigilância privada como um modo geral. A Brigada Militar vai lá e dá uma analisada como é que está o treinamento dessas empresas, como é que está a questão de organização, preparo, né, para a resposta a uma situação de emergência. Beleza? Em princípio aqui, ó, vigilância participar era para ser vigilância particular. Se aparecer na tua prova dessa forma, tá correto. Beleza? Vamos lá. 6. Executar o serviço de prevenção e combate a incêndios. Moçada, vem aqui comigo que isso daqui é importante também. Olha só que bacana. Lembrando aqui, ó, a Lei 10.991, ela é de 97 e ela organiza, né, a Brigada Militar. Ao tempo da publicação dessa legislação, o Corpo de Bombeiros ainda era o quê? Um órgão da Brigada Militar. A gente até vai ver aqui, ó, uma espécie de departamento da Brigada Militar. Então a LOB ela foi escrita considerando isso. Obviamente a gente teve um processo recente de emancipação do Corpo de Bombeiros, ou seja, o Corpo de Bombeiros passou a ser um órgão, de certa forma, individual de prestação de serviço público na área de segurança pública, deixou a Brigada. Entretanto, ainda continua utilizando a LOB. Salvo engano, aí estava para ser publicada
a legislação ali que tratava da LOB do Corpo de Bombeiros, pode ser que já esteja em vigor, mas aqui na LOB que a gente está trabalhando, vai aparecer muito essa ideia de bombeiro ainda estando ali dentro da Brigada Militar. E por esta razão, caberá à Brigada Militar executar a prevenção de combate a incêndio, né? Executar o serviço de prevenção e combate a incêndio. Então, previne os incêndios através de palestra, de educação da coletividade, através de análise, que daí vai ter uma atribuição um pouquinho mais específica, que é o que? Análise de projeto preventivo para edificações, isso vai melhorar aqui na própria lei. E também a resposta, né? Deu um incêndio, vai lá a Brigada Militar, através da seção do Corpo de Bombeiros, combater o incêndio. Hoje, na vida real, na prática, o Corpo de Bombeiro é independente. Na LOB, ele ainda figura aqui como um órgão da própria Brigada Militar, uma seção da Brigada Militar. Show? Então, não caiam nessa pegadinha, volta aqui para a legislação que a gente vai desenrolar esta bagaça. Tá aqui, ó, acabei de falar, ó. Planejar, organizar, fiscalizar, controlar, coordenar, instituir, apoiar e reconhecer o funcionamento dos serviços civis auxiliares de bombeiros. Ou seja, moçada, aqui, ó, serviços civis auxiliares. Tem outra legislação que trata de civis que vão estar auxiliando tanto o Corpo de Bombeiros como a própria Brigada, em serviços administrativos. Então, cabe à Brigada, nesse contexto, que organizar, fiscalizar, planejar, né? Ficar de olho nesses civis que vão estar prestando serviços no âmbito de uma instituição militar. Então, não se assustem, moçada, apareceu o bombeiro lá na tua prova. Opa, como assim? É uma lei de organização básica da Brigada, o que tem a ver bombeiro? Nessa época, o bombeiro ainda era um departamento, uma seção aqui da Brigada Militar. Vamos para o 8. Realizar os serviços de busca e resgate aéreo, aquático, terrestre no Estado. Aqui se mistura um pouco com o Corpo de Bombeiros, porque tanto o bombeiro faz uma busca, faz resgate aéreo, e aí existem ali, de certa forma, seções, OPMs, de serviço operacional da Brigada, que fazem também, por exemplo, o resgate aéreo. Mas aqui está meio que relacionado às atividades de bombeiro também, uma atividade bem operacional. O 9. Executar as atividades de defesa civil no Estado. Moçada, a defesa civil é outra atividade que também é mais direcionada ao Corpo de Bombeiros. Mas para a tua prova, moçada, se liga, falou em defesa civil, também é atribuição da Brigada Militar. E desempenhar outras atribuições previstas em lei. Moçada, se liga na bagaça, acontece muito de ter outras leis trazendo obrigações à Brigada Militar, ao serviço militar no âmbito do Estado. 11. Planejar, estudar, analisar, vistoriar, controlar, fiscalizar. Acho que falei 2 vezes fiscalizar, é tanto o verbo que aprovar e interditar as atividades, equipamentos, projetos e planos de prevenção, de proteção e prevenção contra incêndio, pânicos, desastres e catástrofes em todas as edificações, instalações, veículos, embarcações e outras atividades que põem em risco a vida. Segurança pública, né, moçada? O meio ambiente e o patrimônio. Respeitada a competência de outros órgãos, né? Porque também um município, através da prefeitura municipal, também tem que fazer essa, de certa forma, essa fiscalização, esse estudo, essa vistoria, esse controle como geral. Mas vocês estão se ligando que isso daqui está bem relacionado às atividades exercidas pelo Corpo de Bombeiros? Sim, é o Corpo de Bombeiros que faz isso daqui na prática, entretanto, ainda está dentro aqui da Lei de Organização Básica da Brigada Militar. Ó, realizar a investigação de incêndios e sinistros. Outra atribuição bacana, o que acontece? Ocorreu um incêndio, ocorreu um sinistro, caberá à Brigada, hoje na prática bombeiro, beleza, já sabem disso, né? Mas caberá à Brigada realizar o quê? Uma investigação ali para retroalimentar o sistema, de certa forma, da Brigada, para entender como que o incêndio ocorreu, quem foi o culpado pelo incêndio, como que se originou o incêndio, foco inicial, zona de origem, é uma doutrina toda especializada na investigação, moçada, uma doutrina toda especializada na investigação de incêndios. Como aqui a gente
Corpo de Bombeiros uma seção, ainda é, de acordo com a LOB, atribuição da Brigada Militar. Elaborar e emitir resoluções e normas técnicas para disciplinar a segurança contra incêndio e sinistro. São as normas técnicas ali do Corpo de Bombeiros, né, moçada? Para o quê? Para poder ter um alvará lá em uma edificação, em uma empresa, tem que cumprir algumas normas técnicas em relação à prevenção contra incêndio. 14. Avaliar e autorizar a instalação de sistemas ou centrais de alarme privados contra incêndio nos órgãos de Polícia Militar, de Bombeiros. Ó, tá vendo aqui, ó? Mediante a cobrança de taxas de serviço não emergenciais determinada na lei tal, aplicando-se as penalidades previstas em lei. Sadá, quem faz isso hoje na prática é o Corpo de Bombeiros, beleza? Mas, de acordo com a LOB, ainda é uma atribuição da Brigada. Sadá, se liga na bagaça que aqui começou a ficar bonito o negócio, ó. Se liga que isso daqui é bom demais de aparecer na tua prova. Vai determinar, vai denominar quem é a autoridade policial militar. Então, ó, são autoridades policial militar, o comandante-geral da Brigada Militar e os oficiais, num sentido bem genérico. Vem cá, é só oficial? É só o comandante-geral que é autoridade? Não, vai entrar a galerinha bacana aqui, ó. As praças em comando de fração destacada no desempenho de atividade policial militar no âmbito de suas circunscrições territoriais. Moçada, vem aqui com o professor que isso daqui é importante demais a gente fazer uma relação com aquilo que a gente já estudou, por exemplo, lá no Estatuto, para não causar, de certa forma, uma confusão. Vem comigo, não se perde. Lembram quando a gente trabalhou hierarquia e disciplina, que é a base, né? São princípios basilares da Brigada Militar? Show! Lá a gente não trabalhou a seguinte ideia, isso é importante para a nossa prova? A autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico? Show! Soldado tem autoridade? Sim, soldado tem autoridade. Tem responsabilidade? Óbvio que tem. Show! Agora, de soldado até coronel, que é o último posto da carreira dos oficiais, essa autoridade vai aumentar? Vai. Essa autoridade, inclusive a responsabilidade, vão aumentar. Show! Quando o Estatuto estava falando disso, estava se referindo ao quê? A autoridade enquanto comando ou a autoridade enquanto prestação de serviço de polícia? Enquanto prestação de serviço de polícia. Na hora de prestar o serviço de polícia, na hora de usar os poderes da administração, em especial o poder de polícia, que a gente já estudou no direito administrativo, que é limitar direitos individuais em benefício da coletividade, vocês têm que entender que todo e qualquer elemento militar tem autoridade. Porque se não tivesse autoridade, um policial militar no grau hierárquico de soldado, por exemplo, um elemento de execução lá na ponta, trabalhando efetivamente, se ele te desse uma ordem, por exemplo, no trânsito, tu não era obrigado a cumprir. Show? Entenderam a lógica? Autoridade e responsabilidade, lá do Estatuto a gente se refere ao serviço propriamente dito. Agora, vem para cá. Na LOB, galera, na LOB, o que a gente se refere aqui é a autoridade policial militar num sentido de comando, de representatividade da Brigada Militar em uma circunscrição territorial. Show? Então, por exemplo, uma praça pode ser autoridade? Pode, nos termos da LOB. Pode ser autoridade? Pode, desde que ela esteja no comando de um destacamento. Os oficiais, por formação, o oficial ele é preparado ao longo da carreira para o comando, beleza? E também o comandante-geral, porque ele é autoridade em termos de representatividade superior da Brigada Militar. Conseguir entender essas distinções, moçada, isso é bom de aparecer na nossa prova, esse paralelo, então se cuida, pode ser uma grande pegadinha, tu achar assim, ó, para aí, soldado também é autoridade, o professor falou que soldado é autoridade, sim, mas no desempenho da função, na execução. Aqui na LOB está falando da representatividade. Beleza? 100%? Volta aqui para a apresentação para a gente dar continuidade nessa bagaça. Olha só que bacana. Artigo 4º. A Brigada Militar estrutura-se em órgãos de direção,
órgãos de apoio e órgãos de execução. Galera, não dá para não perceber que essa bagaça aqui é questão de prova. Se eles quiserem colocar isso daqui, vai ser muito legal. Se liga, ó. Se tu pudesse enxergar a Brigada Militar, tu ia ter que enxergar ela em 3 pilares, galera. Ó. Eu tenho dentro da Brigada um órgão ou órgãos que são de direção, outros que vão apoiar a direção e, por fim, a gente vai ter execução, né? O soco na cara do vagabundo é aquele que realmente faz as vezes da Brigada Militar. Se liga, direção está planejando, o apoio está auxiliando a direção, a ideia é essa, para que a gente tenha uma execução de excelência. Então se liga, moçada, ó, show demais de aparecer isso aqui na nossa prova. A gente tem 3 tipos, 3 espécies de órgãos no âmbito da Brigada Militar. Órgãos de direção, órgãos de apoio e órgãos de execução, questão de prova. E agora a LOB nada mais vai fazer do que relacionar tudo isso aqui, ó. Vai falar da direção, vai falar do apoio, vai falar da execução. No meu ponto de vista, moçada, é difícil a gente memorizar tudo isso. Para a prova, tenta ter ali, entender a percepção da bagaça que vocês vão perceber aqui na leitura da LOB. Vamos lá. Ao comando geral, se liguem, ao comando geral, isso aqui é um órgão. Se fosse o comandante geral, era a pessoa, né, do comando. Aqui é um órgão. Então, ao comando geral, que é órgão de direção geral da Brigada Militar, compete à administração da instituição, galera. Olha só, então, ao comando geral, que é órgão de direção, tem a atribuição de administrar a instituição. Era missão precípua do órgão comando geral. Vocês vão perceber logo à frente que dentro do comando geral, entre outras autoridades, a gente vai ter aqui o comandante geral. Show? Mas nesse momento a gente está falando do órgão propriamente dito. Se liga que isso é importante entender. Vamos lá. O parágrafo 2º, ele vai dizer o seguinte, que é aquilo que eu acabei de mencionar, falando do Corpo de Bombeiros. Ó. Olha o parágrafo 2º. Aos departamentos e ao comando do Corpo de Bombeiros, que são órgãos do quê? De apoio da Brigada Militar, compete o planejamento, a direção, o controle e a execução das diretrizes emanadas do comando da instituição. Sacaram a ideia? Então, a gente tem o órgão de direção, que é o comando geral, e a gente tem o órgão de apoio, os órgãos de apoio da Brigada Militar, que vão estar o quê? De certa forma, apoiando o comando da instituição, fazendo com que as diretrizes sejam executadas. Beleza? E aqui tem o parágrafo 3º, que vai dizer que aos comandantes regionais e órgãos da Polícia Militar, OPM, nada mais é também do que uma organização policial militar, lá na ponta, na execução, que são órgãos do quê? De execução, compete às atividades administrativo-operacionais indispensáveis ao cumprimento das finalidades da instituição, moçada, para a qual a instituição foi criada. Está falando do quê? Segurança, preservação da ordem, preservação do patrimônio, incolumidade das pessoas, tudo aquilo que a gente trabalhou lá no artigo 1º e 2º da LOB. Show? Conseguiram entender o esqueleto aqui, galera? Isso é importante demais para a nossa prova. Entendam o esqueleto. Eu tenho o órgão, que é o comando geral, responsável pela direção. Eu vou ter aqui departamentos, show? Os departamentos e ao comando do Corpo de Bombeiros, aqui meio que ficou no mesmo patamar de um departamento, o Corpo de Bombeiros, são órgãos de apoio da Brigada Militar. E os comandos regionais e os órgãos de Polícia Militar de execução, desculpa, e os órgãos de Polícia Militar são o quê? São órgãos de execução. Esse é o esqueleto. Vamos que vamos. Agora, o que
que a LOB vai começar a fazer? Ela vai, de certa forma, desenrolar aqui cada um dos órgãos. Se eu falo que são órgãos de Polícia Militar OPM, eu estou falando de órgão de execução. E vai dizer aqui na 10.991 o que são, de certa forma, os tais órgãos de Polícia Militar OPM. E vai especificar, ó, órgão de Polícia Militar de Polícia Ostensiva. O que é isso? É faca na caveira, que o negócio é luta. Beleza, é a prevenção ao crime, é a repressividade que a gente viu lá dentro das atribuições da Brigada Militar. Então, aqui, ó, no inciso 1º, parágrafo 4º, a gente tem os órgãos lá de execução propriamente dito que vão para a rua. Show? Tem também os órgãos de bombeiro, né, moçada? Ó, vão apagar incêndio, vão salvar, vão fazer resgate aéreo, coisa e tal. A gente vai ter aqui os órgãos de ensino, centro de ensino, onde todos vocês vão frequentar ali no curso de formação de soldado. OPM de logística, de certa forma, é aqueles que vão garantir, através da logística, a polícia ostensiva. Órgãos de saúde, né, para dar ali o tratamento de saúde necessário para os brigadianos. E órgãos especiais, que de certa forma são polícias especializadas, que vocês vão conhecer aí ao longo da carreira, moçada. A gente vai ter polícia especializada no trânsito, polícia especializada no meio ambiente, entre outras. Show! Galera, parágrafo 4º é importante para a nossa prova, porque está falando o quê? Da polícia ostensiva propriamente dita. Órgão de execução, galera, não esquece disso daqui, ó, órgão de execução, e é esse paralelo que a banca vai tentar fazer. Vamos lá, artigo 5º. Os órgãos de polícia militar têm criação, extinção, atribuições, ou seja, o que vão fazer, estrutura, organização, efetivo, nível, cada órgão vai ter o seu nível, subordinação e grau de comando fixados, considerando-se os indicadores de segurança pública da respectiva circunscrição territorial e os indicadores específicos da instituição. Então é assim, moçada, para criar um órgão de polícia militar, não é da boa vontade, não é da cabeça que sai lá do comandante-geral. Não, é feito uma análise acerca de tudo aquilo que acontece dentro da circunscrição territorial. Essa análise vai levar em consideração o quê? Os indicadores de segurança pública. Moçada, ó, em determinada cidade a gente tem muitos crimes ambientais. Por exemplo, vai lá, pega uma OPM de meio ambiente. Acabei de falar para vocês aqui, ó, uma OPM especial. Show? Beleza? Eu preciso criar uma OPM de saúde, por exemplo, aqui, ó, uma OPM de saúde. A gente vai colocar essa OPM em um local que seja de fácil acesso de várias instituições, de várias OPMs propriamente dito de serviço de execução. Vai ficar numa cidade que vai ser, de certa forma, centro ali dos atendimentos e assim sucessivamente. E também a questão de criminalidade, né, moçada? A gente vai ter um órgão de execução ali para prestar serviço de polícia. Show? Moçada, olha só que bacana. Artigo 6º. O comandante-geral, agora a gente não está falando do órgão, agora a gente está falando da pessoa física que está dentro do órgão. O comandante-geral, oficial da onde? Do último posto. Se estou falando de posto, estou falando dos oficiais. O oficial do último posto da carreira do quadro de oficiais do Estado-Maior, a gente vai ver como é que funciona isso lá na lei da carreira, é a autoridade primeira da instituição, competindo-lhe a sua administração com os poderes e deveres inerentes à função. Moçada, choveu no molhado, né? A gente sabe que o comandante-geral é a autoridade máxima da instituição militar brigada. E daí ele vai falar do quê? Agora não se confundam, né, moçada? Antes a gente falou do comandante-geral. Agora a gente vai falar do comando-geral. Se eu estou falando do comando-geral, eu estou falando do órgão. Show? E olha só, a gente vai ter, de certa forma, várias seções dentro do comando-geral. A gente não pode dizer que são outros órgãos, né? Mas são várias seções no âmbito do comando geral, entre seções e entre pessoas. Porque o primeiro
que a gente vai destacar aqui é o próprio comandante-geral. Ele está lá no órgão do comando-geral, que é um órgão de direção, moçada. Esse tipo de coisa a gente não pode se perder para o dia da prova. Então, o comando-geral, que é um órgão de direção, vai ter dentro dele comandante-geral, o subcomandante-geral, que vai fazer as vezes do comandante-geral quando esse estiver afastado. Subcomandante-geral é uma espécie de vice-prefeito, vice-governador, moçada, no mesmo sentido. Na ausência do comandante-geral, a gente vai ter aqui, ó, o subcomandante-geral. Também tem o Conselho Superior, tá, galera? Esse Conselho Superior é massa, ele é composto por militares da ativa, e de coronéis da ativa, e de certa forma vão orientar o comandante-geral em decisões relacionadas à caserna, relacionadas à instituição propriamente dito. Tem algum problema dentro, um problema institucional, a gente não está falando de serviço público de polícia, eu estou falando de uma crise institucional, está aqui, ó, é o Conselho Superior que vai orientar o comandante-geral. Estado-Maior, galera, show, o Estado-Maior aqui é o staff, se assim podemos dizer, do comandante-geral. É o é o Estado-Maior que vai dar toda a assessoria necessária ao comandante-geral, desde planejamento, desde construção de diretrizes para o enfrentamento da criminalidade, entre outras situações, a gente vai ter aqui, ó, o Estado-Maior. E dá ali, de certa forma, o apoio administrativo, técnico-administrativo, necessário para o comandante-geral. A gente vai ver mais à frente que no Estado-Maior, por exemplo, a gente vai ter a questão de controle de finanças, a gente vai ter ali a questão de organização de pessoal, entre outros fatores. Corregedoria Geral, órgão também do Comando Geral, desculpa, seção do órgão Comando Geral. A Corregedoria é ali, de certa forma, a seção responsável por investigar, apurar irregularidades cometidas pelos militares no desempenho da função. Importante demais a gente se ligar nisso daqui. Ajudância Geral, moçada, sem querer fazer aqui sem denegrir ninguém, a ajudância geral é, de certa forma, o secretariado aqui do comandante-geral. É eles que vão organizar toda a parte administrativa do comandante-geral. Ah, mas peraí, não era o Estado-Maior que fazia isso? Moçada, aqui é mais específico. A ajudância geral está mais relacionada às atividades de secretaria mesmo, de administração, de organização do próprio comando-geral. O Estado-Maior já é voltado a diretrizes para toda a brigada militar, apoiando nesse sentido o comandante-geral. O gabinete do comandante-geral, mesmo sentido, administrativo, só que está um pouquinho mais perto em relação à ajudância geral. E por fim, a gente vai ter aqui, ó, a comissão de avaliação e mérito, que está relacionado aqui basicamente, tá? Não somente, mas basicamente, na análise ali acerca dos servidores militares que vão ser promovidos no âmbito da instituição e também ser agraciados, por exemplo, por medalhas, elogios, condecorações. Sadak, show? Conseguiram entender como é que funciona a organização aqui do Comando Geral? A gente pode especificar isso daqui um pouquinho mais, beleza? Mas vamos lá, em partes, artigo 8º. Voltamos para a pessoa física. O comandante-geral é indicado pelo secretário de Estado responsável pelos assuntos de segurança pública. E nomeado, galera, então quem vai nomear é o chefe do poder executivo, nosso querido GOV, galera, o governador. Então se liga na bagaça. Comandante-geral, quem é que nomeia ele? Quem nomeia é o chefe do Poder Executivo, o governador. Quem é que indica? Vai indicar é o secretário de Estado de Segurança Pública. Esse indicar é muito relativo, tá, moçada? Vai indicar, mas quem nomeia é o governador. Então, de certa forma, às vezes acaba que o governador que escolhe o cara lá efetivamente. Mas para a prova, eu tenho que lembrar que o secretário de Estado de Segurança Pública é quem indica o comandante-geral, o possível comandante-geral, e quem vai nomear, transformando ele no chefe máximo da instituição no âmbito da brigada, né, é o governador do Estado. E quais são as atribuições do comandante-geral? Galera, meio que chovendo molhado, ó. Coordenação geral, né?
tem que entender, ó, coordenação geral de atividades da instituição. Quem é que vai auxiliar? Estado-Maior. Lembram? A presidência da Comissão de Avaliação e Mérito, ó, ele é o presidente dessa comissão, mas tem uma comissão específica para fazer o quê? Toda a análise administrativa. A direção do Conselho Superior, expliquei para vocês, o Conselho Superior vai ajudar o comandante-geral nas decisões institucionais, problemas dentro da instituição. O Estado-Maior é como um todo, inclusive para as atividades externas à Brigada Militar. Vem agora o subcomandante-geral, já falei para vocês, que é um substituto nos impedimentos eventuais do comandante-geral e, de certa forma, ele vai tocar a bagaça ali enquanto o comandante-geral não estiver presente. O subcomandante-geral, já que ele pode, olha a bagaça, entendam a lógica. O subcomandante-geral, já que ele pode representar o comandante-geral nos seus afastamentos, por óbvio, a regra para incluir um subcomandante-geral tem que ser a mesma. Ó. Será indicada pelo secretário responsável pelos assuntos de segurança pública, ouvido o comandante-geral e nomeado pelo governador do estado. Vocês viram a lógica? Subcomandante-geral, ele pode substituir o comandante-geral? Pode. Então, o processo de indicação e nomeação vai ser o mesmo. A diferença é que aqui, ó, a gente já tem um comandante-geral, ele vai lá e também opina, ele vai ser apenas ouvido, não significa que vai vincular a decisão do governador do estado. Vamos lá, olha o 10, vai falar do Conselho Superior, já falei para vocês, né? Constituído pelos coronéis da ativa, tomar cuidado que é da ativa, não é da inatividade, nem ambos. Em exercício na instituição, cabe o assessoramento de assuntos de interesse da corporação. Show? Olha agora o Estado-Maior no 11. O Estado-Maior da Brigada Militar, órgão de assessoramento do chefe, né, do comando geral, desculpa, do órgão, compete o estudo e o planejamento estratégico da instituição. De certa forma, é como prestar o serviço público com excelência, como que vai se organizar, qual é a visão institucional. A diferença do Conselho Superior é que o Conselho Superior é para problemas com a corporação, o Estado-Maior é como um todo, qual é a missão da Brigada Militar. Daí vocês vão perceber também a estrutura do próprio Estado-Maior. Vocês estão percebendo que acaba caindo em estrutura sobre estrutura sobre estrutura, é difícil de memorizar, eu só preciso que vocês entendam a lógica. Estado-Maior, você já sabe, né? Tem a função precípua de assessorar no planejamento estratégico o órgão comando-geral e principalmente o comandante-geral. E como que o Estado-Maior se organiza? Em chefia e seções. Tu vai ter um chefe e de uma determinada seção. Ah, existem várias seções? Sim, várias seções e cada um com o seu chefe. E daí vem as atribuições do chefe do Estado-Maior. Agora aqui a gente está falando da pessoa física. E está aqui, ó, assessorar o comandante-geral e coordenar, dirigir, controlar os trabalhos do Estado-Maior, que vai assessorar o comando-geral. Já falei para vocês que a Corregedoria Geral, diretamente subordinada ao comandante-geral, é órgão de disciplina, orientação, fiscalização das atividades funcionais e da conduta de servidores da instituição. Ou seja, fez cagadinha, é a Corregedoria que vai fazer, de certa forma, esta apuração dos fatos. Moçada, ouvidoria está onde? Ouvidoria é um canal de informação para a Corregedoria. Quando tu liga para denunciar algum, de certa forma, algum erro cometido por um policial militar, a ouvidoria está aqui, junto com a Corregedoria. Beleza? Vamos que vamos. Compete a Corregedoria Geral. Moçada, aqui são atividades baseadas no quê? Na apuração de responsabilidade criminal, administrativa ou disciplinar dos brigadianos, fiscalizar as atividades dos órgãos e servidores, realizando inspeções, correições, sugerindo medidas necessárias ou recomendáveis para a racionalização da eficiência do serviço público. Tem várias atribuições aqui, tá, moçada? Vou pular, porque isso daqui vocês já entenderam a dinâmica. Bora para a ajudância geral, já falei para vocês, né? A ajudância geral, ela se diferencia do Estado-Maior
uma ideia de ser apenas uma secretaria, hein? Vamos ver como é que está escrito aqui, ó. A ajudância geral tem a seu cargo os servidores administrativos do quartel do Comando Geral e o atendimento de suas necessidades pessoal e material. Show? O gabinete do comandante-geral, ao qual compete assessoramento direto ao comandante-geral, é composto também por chefia, assessorias e secretarias executivas. Então, aqui a gente falou do gabinete do comando-geral e também da ajudância. De forma bem simples, né? Bora lá para a ideia de comissão de avaliação de mérito. Quem é que vai presidir a comissão de avaliação de mérito? O próprio comandante-geral, a gente já falou anteriormente. É um órgão de assessoramento permanente do comandante-geral nos assuntos relativos às carreiras de oficiais, de praças da instituição. E compete o controle, avaliação e processamento das promoções. Sadá, agora no 18 a gente vai chegar aonde? A gente vai chegar, até então a gente estava falando primeiro do comando-geral, que é o órgão de direção, depois a gente falou da parte de apoio da Brigada Militar, e agora a gente chega na parte de execução. Os comandantes regionais, ó, na parte de execução, são responsáveis em suas respectivas circunscrições territoriais pelas atividades administrativo-operacionais. Show? Dos OPM que lhes são subordinados. Parágrafo 1º, os comandantes regionais, conforme a respectiva circunscrição territorial de atuação, podem receber denominações diferenciadas em razão do efetivo e da sua destinação que atendam às necessidades da segurança pública. Moçada, aqui está aquela ideia de especialidade que a gente viu lá, né? Um órgão de polícia militar na parte de execução, um órgão especial, especializados. Sada 19 vai falar do departamento, vai falar do comando do Corpo de Bombeiros, algo que já está, de certa forma, desatualizado, mas está dentro daquela ideia, de certa forma, de organizar ali, de apoiar, quando fala de departamentos, apoiar o órgão de direção, que é o Comando Geral. Então, falou de departamentos, se liga na ideia de que, ó, atividades de ensino, instrução, pesquisa, logística, patrimônio, saúde, administração, aqui ó, financeiro, contábil, pessoal, informática, atividades de bombeiro e outros, de acordo com as necessidades da instituição, compreendendo. Então, moçada, quando a gente fala dos departamentos, a gente lembra que são os órgãos de apoio, e aqui vai especificar melhor. Por exemplo, o departamento de ensino, que é um órgão de apoio, tem a ideia de quê? A incentivar nas atividades de ensino, entre outras. É assim, moçada, ó. Departamento de Logística e Patrimônio tem como objetivo o planejamento, o controle do quê? Dos bens patrimoniais da instituição. Também, ó, acerca da aquisição, distribuição, manutenção e contratação de serviços. É como se fosse, moçada, um departamento que vai, de forma estadual, que a gente tem na parte da parte de execução também, situações menos complexas, mas aqui, ó, em nível estadual, é o departamento de logística que vai fazer as compras aí necessárias para a Brigada Militar, o registro de patrimônio, aquisição de viaturas, entre outros. Departamento de saúde, moçada, é órgão de planejamento e controle do quê? De saúde da instituição. Simples, né? Departamento administrativo, atividade financeira, orçamentária, contábil do pessoal. Galera, aqui, de certa forma, vai ter prestação de conta, vai ter prestação de conta para o Tribunal de Contas do Estado, entendeu? Aqui vai mexer com dinheiro, de certa forma, vai auxiliar o departamento de logística. Departamento de informática, por óbvio, né? Sistemas informatizados. E bombeiro, departamento, que é o comando do bombeiro, está relacionado às atribuições técnicas de bombeiro que se confundem, né, aqui na LOB com a Brigada Militar, que hoje na prática a gente sabe que é um órgão independente. Galera, a gente está chegando na finaleira, ó, vai acabar. Vamos lá, só para fechar, artigo 20. As funções de comandante-geral, subcomandante-geral e de chefe do Estado-Maior
e de corregedor-geral e de diretores dos departamentos são privativo de quem? De coronel, galera, ó, do quadro de oficiais do Estado-Maior. Sadá, importante para a prova? Sim, é importante. Se liga, falou de comandante-geral, falou de subcomandante-geral que vai substituir o comandante-geral nos seus afastamentos. Tem que ser a mesma coisa. Falou do chefe do Estado-Maior, que é a assessoria aqui do comandante-geral. Corregedor-geral, tu sabe que é o cara que vai investigar aí as irregularidades. E diretores de departamento, tem que ser quem? Tem que ser coronel, moçada, último posto da hierarquia militar dos oficiais. Beleza? Daí vem que a função de diretor de departamento de saúde será exercida por um coronel, óbvio, só que esse coronel é do quadro de oficiais especialistas em saúde, por óbvio, né? O cara que entende efetivamente do negócio. Toma cuidado para a banca não jogar o diretor do departamento de saúde aqui em cima, ó, daí vai dar ruim. Show? Beleza? Moçada, os departamentos aqui, ó, só para concluir, os departamentos da Brigada Militar poderão dividir-se em divisões, seções e setores nesta ordem de hierarquia, com competência a serem distribuídas em regimento interno. Show? Vem comigo aqui e não se perde. Finalizamos a Lei 10.991 de 97, que é a Lei de Organização Básica da Brigada Militar. Galera, no meu ponto de vista, esse negócio não vai aparecer. Mas se aparecer, se liga na percepção. Eu tenho o órgão de direção, que é o comando geral. Dentro do comando geral, eu tenho várias seções. Primeira delas é o próprio comandante geral, lembram? Então se liga nessa bagaça, mas estou falando da direção da instituição, que tem a missão principal de planejar e o quê? Orientar a Brigada Militar como um todo, seja na sua organização interna, seja nos seus desempenhos externos, que são as políticas de prevenção ao crime, de resposta ao crime, atividades de polícia e segurança pública. Show? Para que o órgão de direção possa alcançar os seus objetivos, precisa do staff, que são os órgãos de apoio, departamentos, né, de apoio. Então, fechou. E por fim, a gente tem os órgãos de execução, que são os órgãos policiais militares, de certa forma a parte de execução propriamente dito, que começa onde? Começa lá no comando regional, a gente vai ter um comando regional da parte de execução e depois a gente vai ter de forma bem específica cada um dos OPMs. Show? 100%? Moçada, lembrando, ó, essa ideia de nomeação do comandante-geral. Quem é que nomeia o comandante-geral? É o governador, é o chefe do Poder Executivo. Ouvido quem? Ouvido o secretário de Estado de Segurança Pública. Subcomandante-geral, é a mesma coisa, só que entra ali a questão de ouvir também, né? Ouvir o próprio comandante-geral, porque ele vai estar lá, de certa forma, contribuindo para a escolha do subcomandante-geral. Para exercer aqueles cargos, né, aquelas autoridades importantes na brigada, comandante-geral, subcomandante-geral, chefe do Estado-Maior, lembram disso? Chefe do Estado-Maior, chefe de departamentos ali no sentido genérico, eu preciso que seja um coronel do quadro lá do Estado-Maior. Show? Agora, se for um departamento de saúde, a gente vem para os oficiais da área de saúde, também um coronel. Show? 100%? Moçada! Olha só que bacana, finalizamos a 10.991 e na próxima videoaula a gente trabalha a lei da carreira ali de forma bem genérica, tranquilaça também. Show! No mais, um forte abraço e foco nos estudos. Valeu!